Fala, galera da Loucos por Vasco! Hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. Vamos falar de 3 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. O Vasco da Gama entra em campo nesta terça-feira, 20, às 19 horas. Para um confronto decisivo contra o Operário PR em São Januário, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Após a vitória por 3-0 sobre o Fortaleza no último sábado, que encerrou um jejum de 9 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Gigante da Colina busca confirmar sua classificação às oitavas de final da competição nacional. Será uma partida cercada de expectativas, pois o resultado pode definir não apenas a continuidade do time na Copa do Brasil, mas também injetar ainda mais confiança em um elenco que começa a assimilar o estilo de jogo proposto pelo técnico, Fernando Diniz. No jogo de ida, disputado em Ponta Grossa PR, as duas equipes empataram em 1-1. Esse placar dá ao Vasco a vantagem de poder avançar com qualquer vitória, enquanto o Operário PR precisa vencer para seguir na competição. Em caso de novo empate no tempo regulamentar, a decisão será nos pênaltis. O duelo promete ser equilibrado, já que o adversário paranaense vive boa fase. Após o empate com o Vasco, o Fantasma engatou uma sequência de 3 vitórias consecutivas na Série B, subindo para a 5ª posição na tabela e demonstrando força ofensiva e organização tática. Para o Vasco, o momento é de aproveitar o embalo da vitória sobre o Fortaleza e mostrar evolução dentro de campo. A vitória no último sábado foi marcada pela primeira atuação sob o comando de Fernando Diniz, que estreou com derrota na Copa Sul-Americana contra o Lanús Arde. Agora, o treinador tem a chance de corrigir erros, ajustar o time e conquistar uma classificação importante. Além disso, o retorno gradual de Mathieu Payet pode ser um diferencial caso o francês esteja apto a entrar em campo. Sua qualidade técnica e visão de jogo podem trazer mais criatividade ao meio-campo cruzmaltino. Do outro lado, o Operário PR chega motivado e com moral alto. O técnico Bruno Pivetti destacou em coletiva que a equipe melhorou seu controle de jogo nas últimas partidas, tanto com quanto sem a bola, e aumentou sua eficácia ofensiva. Isso nos dá muita confiança, mas temos que manter os pés no chão. Agora, temos uma verdadeira final de campeonato contra o Vasco, pela Copa do Brasil, afirmou Pivetti após a goleada por 3-0 sobre o Botafogo SP na última rodada da Série B. O discurso reforça que o Fantasma não vai facilitar e promete dificultar a vida do cruzmaltino. A partida será transmitida ao vivo pelo Sport TV e Premiere, garantindo que a torcida vascaína possa acompanhar todos os detalhes deste confronto decisivo. Para o Vasco, além da importância esportiva, a Copa do Brasil representa uma oportunidade de buscar títulos e gerar receitas importantes em um ano de ajustes financeiros. Avançar às oitavas de final seria um passo significativo nesse sentido. Enquanto o Vasco luta para garantir sua vaga na Copa do Brasil, outra notícia fora de campo preocupa o clube e mexe diretamente com o planejamento para as próximas janelas de transferências. A FIFA aplicou um transfer ban ao Gigante da Colina, por conta de uma dívida envolvendo a contratação de Adson. Vamos agora entender melhor essa situação e como ela pode impactar o futuro do clube. O Vasco da Gama enfrenta mais um desafio fora das 4 linhas, e desta vez a situação envolve diretamente o mercado de transferências. A FIFA aplicou ao clube uma punição conhecida como transfer ban, que impede o registro de novos jogadores por 3 janelas de transferências. A decisão foi motivada pela dívida que o Gigante da Colina tem com o Nantes FRA pela contratação do atacante Adson, em janeiro de 2023. O valor pendente é de aproximadamente 24,7 milhões de reais, ou 3,8 milhões de euros,
Um montante significativo que se tornou mais um obstáculo no cenário financeiro já complicado do clube. Em nota oficial, o Vasco informou que está trabalhando para reverter a decisão e explicou que, devido ao regime de recuperação judicial, não pode realizar pagamentos a credores fora do escopo processual. Esse detalhe é crucial para entender a complexidade da situação. Desde que o pedido de recuperação judicial foi aceito pela Justiça em fevereiro, o clube está impedido de quitar dívidas antigas sem autorização legal. No entanto, a FIFA não faz distinções entre clubes em dificuldades financeiras ou não, aplicando as regras de forma rígida para garantir transparência e cumprimento de contratos internacionais. A contratação de Adson foi vista inicialmente como um investimento promissor. O atacante chegou ao Vasco por 5 milhões de euros, cerca de 31,7 milhões de reais na cotação atual, mas até agora não justificou o alto custo. Em 45 jogos disputados pelo Cruz Maltino, ele marcou apenas 5 gols e alternou bons momentos com oscilações preocupantes. Agora, além do baixo rendimento dentro de campo, sua chegada trouxe consequências administrativas que limitam ainda mais o planejamento esportivo do clube. O transfer ban significa que o Vasco não poderá registrar novos jogadores até o final da terceira janela de transferências afetada pela punição. Isso impacta diretamente o reforço do elenco, especialmente em um momento em que o time busca retomar seu espaço entre os grandes do futebol brasileiro. A única exceção permitida no regime de recuperação judicial são os pagamentos relacionados a luvas e premiações aos jogadores do atual elenco, classificados como credores colaboradores. No entanto, essa brecha não resolve o problema com o Nantes, que exige o pagamento integral da dívida. Essa notícia chega em um período delicado para o Vasco, que tenta equilibrar suas contas enquanto luta por resultados expressivos em competições, como o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. A impossibilidade de registrar reforços pode limitar as opções do técnico Fernando Diniz, especialmente em momentos de lesões ou suspensões. Além disso, o transfer ban reflete um problema estrutural que precisa ser resolvido para garantir maior estabilidade ao clube no médio e longo prazo. Enquanto o Vasco enfrenta essas complicações fora de campo, há histórias que mostram superação e renascimento em outros cenários. Um exemplo é o de Maxime Domingues, jogador que não conseguiu se firmar no Gigante da Colina, mas encontrou espaço e brilho na Major League Soccer, MLS. Vamos agora conhecer melhor essa trajetória de redenção e como o suíço vem se destacando nos Estados Unidos. Após uma passagem discreta pelo Vasco da Gama, o meio-campista suíço Maxime Domingues encontrou nova vida na Major League Soccer, MLS, onde vem se destacando com a camisa do Toronto FC. Emprestado pelo Gigante da Colina no início de 2024, o jogador de 25 anos redescobriu sua melhor forma e tem sido peça importante no esquema tático do time canadense. Sua trajetória é um exemplo de como mudanças de ambiente podem resgatar o brilho de atletas que não conseguiram se adaptar em experiências anteriores. Maxime chegou ao Vasco no segundo semestre de 2023, contratado com grandes expectativas, após se destacar no futebol europeu. No entanto, sua adaptação ao futebol brasileiro foi complicada. Em 14 jogos disputados pelo Cruz Maltino, ele marcou apenas 1 gol e alternou bons momentos com desempenhos abaixo do esperado. A falta de regularidade e a forte concorrência no elenco limitaram suas oportunidades e o jogador acabou perdendo espaço rapidamente. Sem conseguir se firmar, Maxime foi emprestado ao Toronto FC no início deste ano, em busca de recuperação e novas chances para mostrar seu valor. Desde que desembarcou na MLS, o suíço vem provando que ainda tem muito a oferecer dentro de duas campo. Na última rodada, ele foi um dos destaques na goleada por 6-1 sobre o Montreal, distribuindo uma assistência e atuando durante os 90 minutos com excelência. Segundo dados do SofaScore,
Maxime foi o segundo melhor jogador em campo na partida, com impressionantes 95% de passes certos. Esses números refletem sua importância no meio-campo do Toronto, onde tem ganhado cada vez mais espaço como titular. Até o momento, o jogador já disputou 8 jogos pelo clube canadense, mostrando versatilidade e qualidade técnica. Atuando como volante, ele tem se destacado pela capacidade de distribuição de jogo, leitura tática e precisão nos passes. Além disso, Maxime demonstra maturidade e confiança, características que parecem ter sido reforçadas com a mudança de ares. Seu contrato de empréstimo termina no final da temporada, mas o Toronto FC tem a opção de compra fixada em 2,2 milhões de dólares. Com o bom desempenho atual, é provável que o clube exerça essa cláusula para adquirir o jogador em definitivo. A trajetória de Maxime na MLS é um exemplo claro de como um novo ambiente pode ser decisivo para a carreira de um jogador. Enquanto, no Vasco, ele enfrentou dificuldades de adaptação e pouco espaço. Nos Estados Unidos, ele encontrou condições ideais para recuperar sua melhor versão. O técnico do Toronto, que tem apostado em seu potencial, parece ter encontrado na figura de Maxime uma peça-chave para o crescimento do time na competição. Para o Vasco, a história de Maxime serve como reflexão sobre o planejamento e a gestão de contratações internacionais. Apesar de chegar com status de promessa, o meio-campista não conseguiu se adaptar ao estilo de jogo brasileiro ou encontrar seu lugar no elenco. Agora, enquanto brilha na MLS, ele mostra que ainda pode ser um jogador de alto nível, mesmo longe de São Januário. O caso de Maxime Domingues é um lembrete de que o futebol é feito de altos e baixos e que nem sempre o insucesso em um clube significa o fim da linha para um jogador. Pelo contrário, às vezes, uma nova oportunidade em outro cenário pode ser suficiente para resgatar o talento e devolver o protagonismo perdido. E aí, torcedor vascaíno, o que você achou dessas notícias que mostram os desafios e as histórias do nosso gigante da colina? Será que o Vasco vai conseguir superar o Operário PR e garantir a classificação na Copa do Brasil? Acha que o time está preparado para enfrentar o fantasma e avançar na competição? Quem deve ser o grande destaque do jogo desta terça-feira? Já sobre o transfer ban aplicado pela FIFA, como você avalia essa situação? Acredita que o Vasco conseguirá reverter a decisão, ou isso pode prejudicar ainda mais o planejamento do clube para as próximas janelas de transferências? E sobre Adson, valeu o investimento ou foi um erro caro demais? Agora falando de Maxime Domingues, será que ele merecia mais chances no Vasco ou sua saída foi a melhor escolha para ambas as partes? O que achou do seu desempenho na MLS? Você acredita que ele poderia ter sido útil ao Vasco se tivesse mais tempo ou já era hora de seguir novos caminhos? Queremos saber sua opinião. Deixe nos comentários o que você espera para o futuro do Vasco em relação a essas questões. Compartilhe suas análises, críticas e expectativas. Juntos, podemos debater o presente e sonhar com o futuro do nosso amado Cruz Maltino. Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de deixar seu like para fortalecer nosso trabalho e se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades do Vasco. Aqui é o lugar perfeito para discutir cada lance, cada decisão e cada projeto que impacta o nosso clube. Comente abaixo suas opiniões e faça parte dessa conversa apaixonada. Saudações Cruz Maltinas!